base do coach quântico? A base, na verdade, eu acho que de tudo que é alguma coisa quântico, é aquela ideia do experimento da fenda dupla. Que, explica pra nós. Tá. Vamos fazer aí, ó. Prepara aí, Brunão. Vai o corte do experimento da fenda dupla. Que todo mundo me pergunta esse negócio. Eu não sei explicar, a Bibi vai explicar pra nós. Então, a gente tem um experimento que a gente queria entender a dualidade lá da onda-partícula. Aí a gente tem que quando a gente dispara um feixe de elétrons, né, por duas fendas, né? Primeiro a gente dispara uma vez, aí vê lá o comportamento de partícula. Dispara numa fendinha só, você vê o que acontece. É isso aí. Show. Aí botou as duas fendas lá e vê que é um comportamento de onda daquele elétron, vai se comportando como uma onda. Depois, a gente coloca o observador, entre aspas, que é o aparelho que vai medir, e ele volta a se comportar como uma partícula. E aí as pessoas falam, tá, mas o que está acontecendo? A treta é que o que propagam é o observador alterou a realidade. Só que as pessoas acham que o observador... É uma pessoa que está ali vendo o experimento acontecer. Esse é o problema. Exatamente. Só que não é uma pessoa, é uma máquina, porque a gente tem a função de onda, né, na mecânica quântica. Essa função de onda ela vai descrever todas as possibilidades daquele sistema que a gente está trabalhando. E quando a gente faz a medida, ou seja, a gente colapsa a função de onda, a gente vai ter um resultado. Entendeu? Isso é o que as pessoas não entendem, eu acho. Que a física quântica, a mecânica quântica, ela vai trabalhar com a probabilidade. Então, a gente tem o princípio da incerteza de Heisenberg. A gente não vai poder falar assim, a partícula está aqui, ou ela está aqui, ou ela está lá, antes da gente medir. E aí vem o próximo corte, o gato de Schrödinger, que é o que as pessoas falam muito. Isso foi um experimento mental, né, para dar uma explicação sobre o assunto, de que a gente tem todas as possibilidades dentro daquela caixa e a gente só descobre qual é a possibilidade quando a gente abre a caixa. E isso é colapsar a função de onda. Só que o que acontece? No filme que eu falei lá do Quem Somos Nós, tem uma animação, que aquela animação ficou muito popular. É uma animação muito boa, mas ela tá errada fisicamente. Porque na hora que no filme eles falam assim, o observador aparece um olho. Um olho. Aí dá a impressão que é a pessoa. Dá a impressão que é a pessoa. E aí aquilo se propagou, se espalhou, se pulverizou. E todo mundo fala, então o observador altera a realidade. Então, a tua realidade é qual? Tu tem todas as probabilidades de ser rico. Aí, quando tu colapsa mentalmente a tua função de onda, tu ficou milionário. Tipo, esse é o mote deles? Essa é a ideia. Do coach quântico? Exatamente. É tu pegar esse colapso da... Eles usam essas palavras. Colapso da função de onda, observador. Tudo que a gente usa na física, eles também usam, só que distorcido. Então, tu pode observar tal coisa, colapsar e criar. Só que não é assim. A gente não pode fazer essas extrapolações. O que vale ali no mundo quântico, digamos assim, né? No subatômico, ou seja, dentro de um átomo, tu não extrapola pro macro. Porque, na verdade, o extrapolar para o macro e tal é o que, aliás, é o sonho do físico, é a tal teoria de tudo e tal, né? Que é isso de encontrar essa relação, né? Exatamente. Que a gente não tem, né? Que a gente não tem. Isso é o que as pessoas, elas vendem, esses coaches e terapeutas quânticos e todo mundo... Aí vem aquela coisa, se tu tá doente, tu colapsa e a doença desaparece. É umas viagens, assim... que tu pensa, nossa, como isso pode estar sendo propagado. E a física, ela é uma área que tem palavrinhas que o pessoal adora usar. Energia, frequência, vibração. Vamos vibrar na mesma frequência, aí nós vamos, né? Exatamente. Então, às vezes, eu não sei se é porque os físicos escolheram palavras que não são tão... Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu vou te falar o que acontece. Acontece problemas de tradução, sabia? Principalmente pro Brasil. Porque, por exemplo, assim, o próprio negócio da fenda dupla e tal, porque eles devem escrever um observer, alguma coisa do tipo. É observer. Mas quem disse que é uma pessoa? Não está escrito ali que é um ser humano. Entendeu? Quando a gente coloca... Na astronomia acontece isso. Por exemplo, o cara coloca assim, um objeto...
e o Hubble. Só que em vez de escrever o Hubble, ele coloca Observer. Mas não é uma pessoa que está sentada no... É um equipamento que está ali. Quando traduzem, então isso sempre dá problema quando você vai trazer um termo de uma coisa para outra língua. Não, e tanto que a gente sempre fala do observador e do observável. Sim. Porque daí a partícula seria o nosso observável, que a gente está estudando. Exatamente, é a tradução. E eu acho que é a falta de caráter mesmo das pessoas puxarem e as palavras ficam bonitas, né? Só uma coisa, para quem nunca viu Quem Somos Nós, já faz tempo, né? Então pode dar spoiler. É o filme do quê? Ele trata do quê? É um filme que, na verdade, ele quer explicar física quântica. Quem fez o filme é o Amit Goswami, que é um físico aí que, de fato, o cara foi físico, estudou na faculdade, deu aula na faculdade, mas em algum momento ele foi pro outro lado. Entendi. E aí eu acho que ele entendeu que falar sobre quântica e espiritualidade... Sabe o tal da física do Capra? Que também é muito usado espiritualmente. As pessoas acham que aquilo ali é super científico e não é. Tipo, não fale de Capra e tal da física com um físico, por favor. E aí as pessoas começam a usar isso de alguma forma, querer encontrar... Porque as pessoas sempre querem encontrar uma relação entre as coisas para provar algo superior, né? Uhum. E a gente não pode misturar, assim, a ciência e falar coisas que não existem. A gente trata do que existe, do que a gente pode fazer a experimentação, replicação e tudo mais. E aí, o Quem Somos Nós, ele conta a história de uma moça que ela vai passeando pelo mundo e vendo essas probabilidades, essas coisas. Aí tem esse experimento, porque tem uma cena no filme que é ela, assim, meio perdida e um cara, tipo, batendo uma bola de basquete. E aí ficam falando, essa bola de basquete pode estar em qualquer lugar, pode estar... Sabe, é meio que uma espécie de documentário filme. E aí, quando eles falam assim, mas quando você olha, ela está apenas em um lugar, e aí o experimento da fenda dupla e não sei o que atrás... Nossa, aí vão misturando tudo. Aí, por exemplo, aquela outra coisa do espaço... não sei quantos % vazio. Então, se você tentar o suficiente, você pode atravessar uma parede e tal. Umas coisas assim, Entendi. sabe? Que não faz muito sentido. Mas esse filme, nossa, sucesso. Tem a versão 2, saiu no cinema. É uma loucura. E teve um cara nesse filme, coitado, que é um físico importante, sério, que foi enganado. Sabe, sempre tem um cientista enganado nos filmes. Aí ele, acho que foi convidado para falar sobre o assunto. Aí o cara falou, editaram, picotaram. Aí parece que ele tá corroborando com tudo que tá rolando. Ele escreveu até uma nota de repúdio depois falando, não, mas eu não falei isso. Aí os caras, não, falou, só que daí foi cortado. E parece que ele super concorda. Que ele concorda com tudo. Imagina, a vergonha do homem até hoje, eu acho, porque esse filme tá por tudo, né? Tá louco. Então assistam aí, galera. Quem somos nós? Vamos lá, não, vai lá assistir pra entender. É muito louco. Tem no YouTube aí e tal. Então vai lá, ó. Quem somos nós? Assistam, porque vale a pena, hein? Vale a pena. E aí, então, os coaches quânticos, então, eles vão para esse lado aí do colapsar. Então, você vai colapsar e vai... O que eles usam o gato de Schrödinger, o colapso da função de onda e o experimento da fenda dupla. E aí é louco, porque eu acho isso deve acontecer na tua área também, das pessoas que são leigas, que assistem a um vídeo aleatório e vêm te ensinar, vêm te dar aula, vêm te explicar por que tu tá errado, porque isso não é assim. É a mesma coisa. Aí o pessoal fala, nossa, você é uma física muito materialista, está na Matrix, não conseguiu transcender para enxergar a verdade. Entendi, a galera da Red Pill, da pílula, entendi, Red Pilados, que a gente chama. É a galera que quer sair, tô sacando. Então tem o coach, e aí tem os terapeutas quânticos também? Tem tudo quântico. Tem tudo quântico. Tudo que tu imaginar na tua vida vai ter quântico. De alguma forma, as pessoas colocam quântico em absolutamente tudo. E o que de fato é quântico, assim, sei lá, quando a gente vai falar, por exemplo, de um microchip num celular, num computador, claro, que usa a tecnologia, o conceito da física quântica. O que é o computador quântico, né? É reduzir tudo ali para as operações ficarem o mais rápido possível, o computador performar da maneira mais rápida possível. Aí né? As pessoas, essa parte elas não entendem, assim, que na verdade a quântica já tá na nossa vida, numa lâmpada,
sei lá, num aparelho, no microchip e tal, mas as pessoas não veem isso. Quântico, galera, para quem não entendeu ainda, quântico é quando a gente lida com o micro, o pessoal chama de microcosmos, é ali subatômico, para dentro do núcleo do átomo, entendeu? Que são as partículas que a Bibi falou e tal. A quântica é só isso. Existem ali leis, né, uma física, forças e tudo mais, que alguns pesquisadores ajeitaram tudo isso, arrumaram tudo isso e deu um nome de mecânica quântica, física quântica e tal. O contrário é a nossa querida gravitação, que lida com o que é muito grande. Então, lida com o que acontece com um buraco negro, relatividade, todas essas coisas todas, que seria o oposto. E aí, relatividade é uma palavra até legal, né? Mas ela não é tão bonita como quântica, né? Porque já pensou se os caras pegam a relatividade? Não, mas aí tem uma outra coisa. Já vou dar um spoiler do vídeo que vai sair amanhã no meu canal. Que aí eles usam... Tem um terapeuta relativístico. Só faltava. Não. Eu explico a famosa frase que o pessoal adora usar, que é o do Einstein: Deus não joga dados. Não sei se tu já viu que ele falou isso. Claro, Deus não joga dados com o mundo. Exatamente. Aí eu fiz um vídeo inteiro explicando por que que Einstein disse isso, o que que significa o Deus nessa frase, o que que significa... Porque o não jogar dados dessa frase... Primeiro que o Deus não é Deus, tipo, que a pessoa imagina um Deus... Não, o Einstein tem vários frases. O Einstein falava assim, buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Ele falou isso mesmo. Mas sendo que ele não acreditava em Deus. Sim, não, mas é porque o Deus não é o Deus. Exatamente. É esse que é o negócio. É isso que eu vou falar no vídeo amanhã em mais detalhes, mas resumindo, para Einstein, esse Deus era, na verdade, as leis físicas, a matemática, a beleza da matemática, era o que ele chamava de Deus. E o não jogar dados é porque ele achava que não poderia... Ele era um pouquinho contra a mecânica quântica. Einstein, ele nunca foi fã, ele tentou até o final da vida bater o pé de que a mecânica quântica era um pedacinho de algo maior. Que nem ele tinha a teoria da relatividade especial, aí ele trabalhou e foi para relatividade geral, e ele acreditava que a quântica era igual, que a quântica era um pedacinho, porque ele queria uma teoria meio do tudo, assim, uma ideia desse mais do tudo, sempre uma coisa menor e ter um maior, era um pouco a vibe dele. E aí ele falou que não jogava dados porque não podia ser aleatório. Porque a mecânica quântica, ela trabalha muito com essa noção de aleatoriedade, de probabilidade, incertezas. Diferente da mecânica clássica, que é determinística. Então, ele falava muito isso sobre a questão da aleatoriedade. No vídeo, enfim, eu explico com detalhes as diferenças e tudo que ele falou de quântica, porque ele estudou, ele fez artigo. O Einstein era uma pessoa capacitada para discordar, mas às vezes até os físicos entram com aquela teimosia na cabeça e parece que não conseguem enxergar além daquilo. E também a gente tem que ver um pouco a época deles, né? Eles não tinham medidas, era tudo muito experimento mental, né? Era aquela coisa... Einstein fazia muito experimento mental, assim. Exatamente. Então, as pessoas, elas pegam frases e contexto. E tiram do contexto, exatamente. Como, por exemplo, o próprio Isaac Newton, né? Isaac Newton era um cara hiper religioso. Aí a gente vai pensar em Isaac Newton. Quando Isaac Newton estava vivo? Em que período da história? Isaac Newton, ele existiu num período onde ciência e religião eram iguais. Exato. Não existia essa divisão. Na verdade, foi com o fim do Princípio, da obra de Isaac Newton, que começou a marcar essa divisão clara ali na Revolução Científica e tal. E aí separou. Quando propõe, né, a metodologia científica e tudo, né? Quando propõe a metodologia durante esse período, que daí foi seguido a Revolução Científica pelo Iluminismo, aí que as coisas foram se separando. Newton, ele inclusive tentava provar a Bíblia matematicamente. Ele era tão cientista, tão assim, racional, vamos colocar assim, que até dentro da crença dele em Deus, ele queria provar Deus experimentalmente, matematicamente, o que é muito louco. E aí os caras vêm e falam, mas você está falando disso, mas Isaac Newton era religioso. Óbvio que ele era. Estranho se ele não fosse. Na época, não tinha como. É igual o pessoal fala assim, mas fulano de tal, você fala aí, mas o cara era astrólogo. Lógico, cara, porque naquela época todo mundo era astrólogo. Era todo mundo astrólogo, era todo mundo filósofo. É verdade, era todo né? Mundo... Antes da astronomia separar. Eram tudo junto, era tudo a mesma coisa. E é isso mesmo. Então, o pessoal tira de contexto
tanto de contexto mesmo, quanto de contexto histórico, que é pior ainda, né? Tirar do contexto histórico. Sim, sim. Porque aí você quer analisar o que o cara fazia lá com o que você tem hoje, cara. Aí, lógico, o cara vai ser um maluco mesmo. Ó. Porque se você analisar o que tem hoje, mas você tem que voltar para que tem que fazer esse exercício, né? Se coloque lá onde o Newton estava, no meio lá do lugar, no país que ele morava, na época que ele morava, como que era aquela situação. Então, ele era religioso? Lógico, ele não tinha outra opção, nem tinha outra opção. Sim, se ele não fosse religioso, ele ia ser, sei lá, queimado ali, se ele duvidasse. Mas é muito louco tu pensar... Que teve uns que até bateram de frente. Galileu... Entendeu? Galileu, coitado, chegou na hora, teve que renegar o que ele tinha dito pra não morrer ali na Santa Inquisição, né? Então aconteceu. Giordano Bruno, né? Foi um dos primeiros lá que foi queimado, porque começou a falar que tinha outros mundos por aí. Então, sempre tem um ou outro que vai, mas a grande massa ali era tudo, né? Não tinha como. Sim, então é interessante, é exatamente o que tu falou, essa questão da gente pensar em história da ciência, né, história das ideias em física, com os olhos da época, não comparar. Ah, mas como assim o cara queria provar a Bíblia matematicamente? Newton criou o cálculo, então é óbvio que ele queria. É bizarro a gente pensar que antes dele a gente não tinha ali o cálculo diferencial, integral. Exato. Então é incrível que com todo o conhecimento da época ele conseguiu criar tudo isso. Não, a inteligência de uma pessoa, né? Eu acho incrível. Assim. Não, e o próprio Einstein, tudo que ele previu lá, a gente 100 anos depois consegue comprovar a onda gravitacional, o próprio eclipse, as coisas todas que a gente vai provando. E o Einstein, ele sofre muito disso, como ele era um cara que falava, né, tinha essas frases, o pessoal pega a frase e joga a frase solta ali. E aí a frase solta vira um negócio meio... Exatamente. E não entendem, porque aí a galera que fala, ela nunca parou para ler um livro do Einstein. Porque se ela ler um livro do Einstein, ela vai entender o que o Einstein chama de Deus. Então tem essa, Deus não joga dados com o mundo, o buraco negro é um de Deus, que não é Deus, é a natureza, são as leis, faz a divisão por zero. E tem várias frasezinhas dele que ele coloca o Deus ali, mas é isso, né? Então tem que... Eu acho que é porque, assim, a pessoa, ela encontra o significado do jeitinho que ela quer, né? Então, é a frase bonita, né? Então, joga lá, né? Vou colocar no Facebook ali. Pô.